Você que acompanha o programa Mais Saúde, já ando assistindo a presença do professor Afonso Piovesan, mas falando muito mais da parte de urologia, da onde ele é o professor lá da Faculdade de Medicina da USP, porém, o Dr. Piovesan também é o chefe do setor de transplantes, né, lá do HC Renal. Ele tem todo o conhecimento para nos passar sobre essa realidade dos nossos rins. Transplante renal, Dr. Piovesan, a palavra é com o senhor. Obrigado pelo convite para estar aqui com vocês. Enfim, eu acho que a primeira coisa que as pessoas, muita gente não sabe, é que aqui no Brasil a gente tem muita experiência em transplante de rim. Olha. O Brasil é o segundo país no mundo em número de transplante renal. E por que se investe tanto em transplante renal aqui no Brasil? Porque você muda a vida da pessoa, né? A insuficiência renal, quando o rim para de funcionar, a gente acha que só para de fazer xixi. Mas o rim serve para um monte de coisa. A primeira coisa é isso que todo mundo lembra, ele joga o excesso de água para fora. Bom, além do excesso de água, ele joga um monte de substâncias tóxicas que são produzidas no metabolismo para dentro da urina. Então, a ureia, a creatinina, o potássio. Quando essas substâncias acumulam no sangue, começa a dar um monte de problema, confusão mental, às vezes convulsão, arritmia, né? Então, essa é a segunda função do rim. Além de jogar água para fora, joga esse monte de substâncias tóxicas. Além disso, ele produz um monte de hormônio, né? Isso as pessoas esquecem também. Um dos mais importantes é o hormônio que faz a gente produzir glóbulo vermelho, né? Chama eritropoetina, é produzido dentro do rim. Se o rim entra em falência, a medula óssea para de produzir sangue. E essas pessoas ficam anêmicas, então sentem muito cansaço para tudo, né? Produz uma série de outros hormônios que regula a concentração de cálcio dentro dos ossos, então começa a dar osteoporose, osteopenia. Enfim, tem uma série de problemas que acompanham a insuficiência renal, né? Existem dois tratamentos para a insuficiência renal. Existe a diálise e existe o transplante. A gente fala dessas coisas hoje com muita naturalidade, mas se, por exemplo, meu pai tivesse tido insuficiência renal na infância, ele teria falecido. Uhum. Né? O primeiro aparelho de hemodiálise foi inventado em 1945. Nossa, gente. Né? Um pouco depois do final da Segunda Guerra, né? Nos dias atuais, né, como as pessoas vivem mais, né, a chance de você precisar de uma terapia de reposição renal, seja diálise ou transplante, também vem aumentando muito. Então, para você ter uma ideia, nos últimos 20 anos, a lista de pacientes esperando um transplante de rim aqui no Brasil aumentou 20 vezes. Né? Nossa. Uma coisa assustadora, né? E é esperado que isso continue aumentando numa projeção enorme, né? Primeiro, porque as pessoas vivem mais. E porque também não tomam conta do seu diabetes. Sim, claro. Não, porque muitas vezes o que se percebe em consultório é a pessoa nunca fez aquela coisa, nunca vai ao médico, não sabe, estou bem, e daí não pega uma dessas campanhas e vai furar o dedinho para ver como está a sua glicemia. Aí passa 10 anos com uma glicemia descompensada e só vão descobrir que tinham diabetes há 10 anos quando tem um problema no rim. E a gente estava conversando então que tem esses dois jeitos de tratar a insuficiência renal, né? Quando a gente compara um com o outro, o transplante é melhor em todos os aspectos que a gente pode analisar. Sim. Então, com relação à qualidade de vida, né, o paciente que faz hemodiálise, ele precisa ir 3 vezes por semana no hospital, ficar ligado numa máquina quase 2 horas para limpar o sangue. Quando a gente faz transplante, 80% dos pacientes transplantados voltam a ter uma atividade normal, né, voltam a trabalhar, voltam a ter uma vida mais normal, né? Quando a gente pega e compara a chance de ter uma complicação séria que vai levar o paciente, por exemplo, a óbito, né? Comparando o transplante com a diálise, a chance de um evento grave acontecer num paciente que está em diálise é quase 70% maior do que um paciente transplantado. Olha. Isso mesmo contando com imunossupressão. Olha. Né? E até do ponto de vista de política de saúde pública, né, os gastos, né, você manter um paciente em diálise
custa quase o dobro por ano do que você manter um paciente transplantado, né? E esse transplante, ele depende de um doador? Eu preciso esperar alguém falecer para eu conseguir esse órgão? Como é que é isso? Porque muita gente não sabe. Então, tem 2 jeitos de você fazer transplante. Ou você faz com um doador vivo, né, e as pessoas podem doar um rim e voltar a ter uma vida normal, né? A gente faz isso hoje com muita segurança. Tem vários exames que a gente pede para garantir que o paciente é um doador e que ele não vai sofrer prejuízo com a doação, né? Então existe o transplante com doador vivo e existe o transplante com doador falecido. E aí eu acho que vale um parênteses para contar o que é o doador falecido, né? Aqui no Brasil a gente só faz transplante com pacientes que têm morte cerebral. Não é o paciente que parou de bater o coração, é o paciente que teve morte encefálica. Sim. Isso é uma coisa muito interessante, é um capítulo muito interessante da medicina, né? Isso começou a surgir com os respiradores artificiais. Antes de ter os respiradores artificiais, que foram famosos agora na época da pandemia, né? A pessoa parava de respirar, pouco depois o coração parava de bater e não tinha dúvida que estava morta. A partir do momento que você coloca esses pacientes num respirador, você é capaz de manter um paciente com o coração batendo, mesmo que tenha morte encefálica, por um período longo de tempo, anos às vezes. Então, isso foi isso trouxe um debate muito importante na sociedade. Isso foi ao redor de 1960, 1950, que foi o debate de quando que começa a morte. Né? Hoje a gente discute muito por questões de aborto, quando começa a vida, o que fazer com aqueles embriões que as pessoas usam quando vão fazer fertilização in vitro, né? Num período anterior a esse, a gente discutiu onde que começa a morte. Né? E teve uma reunião muito importante em Harvard, que convidaram médicos de várias especialidades, padres, rabinos, senadores, deputados, para discutir quando que o paciente morre, né? E aí surgiu esse entendimento de que a morte encefálica é igual à morte de coração batendo, né? Então isso é importante passar essa mensagem para quem está assistindo a gente. A morte encefálica hoje, não existe nenhum caso de coma, usando os critérios que a gente usa hoje para dizer que o paciente está em morte cerebral, nenhum caso de coma voltou até hoje, se você cumpre esses critérios. Então é seguro doar. Aqui no Brasil, de todos os potenciais doadores que a gente tem em morte encefálica, só 30% se tornam doadores de verdade. E quando a gente vai ver onde que se perdem essas doações, a maior parte das recusas são recusas de familiares que têm a ilusão de que o paciente pode sair do coma, né? É importante dizer que aqui no Brasil, a gente tem uma das legislações mais rígidas do mundo para dar esse diagnóstico de morte cerebral. Você precisa da avaliação de 2 equipes diferentes, que não são vinculadas a equipes de transplante. Você precisa ter um exame mostrando que não tem circulação nenhuma no cérebro ou que não tem nenhuma atividade elétrica, né? E aí sim você dá esse diagnóstico. Né? E, gente, doação é um ato de amor. Né? Para mim, é o dado mais próximo da Eucaristia que existe. Eu não tenho a dúvida. Então... E, Afonso, como é que funciona? Aí, uma pessoa, acho que isso aqui merece um outro programa, mas a gente está quase acabando, mas eu queria só dar uma fechada nisso. Quem determina, como é que fica, quando é que vai se desligar esse aparelho? Então, existem nos grandes hospitais hoje uma equipe que chama Organização de Procura de Órgãos. São enfermeiros e médicos que são contratados para mapear esses casos. E a primeira coisa que se faz, obviamente, é contratar a família, né? E perguntar para a família se elas querem, ou se o paciente manifestou enquanto estava vivo, o interesse de doar o órgão. Né? E só se faz a doação quando a família consente. Certo. Né? Há um tempo atrás tinha aquela história de colocar na carteira de identidade se você é um doador ou não. É importante, se você quer doar seu órgão, você falar para a sua família. Sim. Porque por mais que esteja identificado no seu documento que você é um doador, a sua família pode bloquear essa doação. Exato. Né? Ai, gostei muito dessa pauta, Afonso. É uma pauta bonita, tá? né? São esclarecimentos, porque muita gente não sabe disso, tá?
Bom, te agradecer profundamente mais essa pauta e convidar vocês a estarem conosco no próximo Mais Saúde. Obrigada, tá? Eu que agradeço. Obrigado.